Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer o mesmo processo que eu já postei aqui no canal, que é dissecando uma biblioteca. Na última aula a gente dissecou a biblioteca NumPy e nessa aula aqui a gente vai dissecar a biblioteca Pandas, certo? Então, import pandas as pd, certo? E a gente vai trabalhar aqui os 5 principais tópicos que a gente precisa saber para dominar essa biblioteca, tá? Obviamente você vai aprender tudo que você precisa saber, porque o conteúdo é muito profundo. Mas eu vou trazer aqui só os principais pontos que você precisa dominar para entender essa biblioteca, certo? Então, se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links da descrição, porque são links bem interessantes, tá bom? Então, para começar, a gente vai ver a primeira estrutura que eu peguei aqui, que é a estrutura de dados tabulares, tá? Eu já deixei aqui estruturado, mas a estrutura de dados tabulares, que são os series e os data frames, certo? Quase sempre, em quase todas as situações, você vai trabalhar com essas estruturas, tá? Acabei importando de novo aqui, vou jogar no NumPy aqui para cima e apagar essa pandas aqui, certo? Então, as estruturas tabulares, que são os series e os data frames, servem para estruturar os seus dados. Então, a pandas fornece duas estruturas principais de uma matriz unidimensional rotulada e o data frame, que é a estrutura de dados tabular bidimensional. Então, quando você estiver trabalhando com uma matriz unidimensional, você vai utilizar o series. Quando for bidimensional ou multidimensional, que é a mesma coisa, você vai utilizar o data frame, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de series com o pandas. Então, aqui eu tenho uma array unidimensional e aqui eu tenho um data frame, que seria multidimensional. Então, são mais valores, mais itens, né? Na aula de NumPy a gente trouxe só valores, mas aqui a gente já consegue ver na prática. Então isso aqui seria um arquivo CSV, por exemplo, um arquivo Excel, com nome, idade, telefone, sei lá, o salário do seu funcionário. Então aqui as coisas já começam a ficar um pouco mais robustas, certo? Então quando a gente for fazer a manipulação dos dados tabulares, a gente tem algumas estruturas. Então a Pandas oferece uma ampla gama de funções para a manipulação dos dados, como seleção, filtragem, agrupamento, ordenação e por aí vai. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um filtro. Então, eu coloquei aqui um filter data frame e aqui eu peguei, por exemplo, só a idade. Então, eu quero pegar a idade aqui, então eu vou focar só nessa parte da idade e eu quero saber quais as pessoas têm uma idade superior a 30 anos. Então, eu posso utilizar essa estrutura aqui para saber algo específico. Quando você vai filtrar nomes, geralmente é um pouco mais difícil. Então, você teria que filtrar nomes específicos. Então, eu quero saber quantas pessoas chamam, sei lá, Bob, por exemplo. E aí ele filtraria. Mas aqui na idade é mais fácil porque a gente está trabalhando com números. Então, todas as pessoas que têm uma idade maior do que 30 anos. Aqui eu tenho a função GroupBy. A função GroupBy, ela vai agrupar determinada estrutura. Então, eu quero que ele agrupe a idade e me diga quantas idades tem. Isso aqui não é soma, tá? Não é uma soma das idades. É count. Então, ele vai contar. Aqui, ó, tem 4 idades, por exemplo. Então, essa é a estrutura que ele vai seguir. A próxima estrutura que a gente vai ver é o alinhamento de dados automático, tá? É uma estrutura muito importante porque a Pandas alinha automaticamente os dados com base nos rótulos e índices da coluna. Então a Pandas ela vai ler o seu arquivo, geralmente o seu Excel, o seu CSV, ele vai interpretar aquilo ali e vai alinhar automaticamente os dados, baseado no rótulo e no índice da coluna, para facilitar a manipulação, certo? Então aqui eu tenho um data frame, 2 data frames, certo? 1 e 2. Então aqui eu tenho o data frame A com os números e o B com os números. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando eu coloquei um resultado de data frame 1 mais 2, ele alinhou o A com A, o B com o B. Mesmo que os números sejam diferentes, mesmo que não seja tipo o 4 aqui em cima e o 4 aqui embaixo, ele alinhou. Então ele viu, o data frame A tem 3 números, o data frame A2 aqui, ele tem 3 números também, então ele já alinhou. O B também, 3 números em cima, 3 números embaixo. Então ele consegue fazer esse alinhamento para quando você chamar o resultado, ele vai te trazer um 7 mais 1, 8 mais 2, 9 mais 3. E aqui ele vai fazer a soma da mesma maneira e isso para todas as operações que você queira fazer. Então ele tem essa questão do alinhamento automático para te ajudar na estruturação, certo? Quando a gente vai para o próximo tópico, que é o tratamento de dados ausentes, as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Então, a Pandas oferece um método para lidar com dados ausentes. Então, é aquela clássica planilha incompleta. Então, na hora que o seu cliente preencher o cadastro lá,
ele esqueceu de colocar a idade, ele esqueceu de colocar um CEP, algum número importante, algum valor importante, e aí quando o banco de dados mandou para a planilha, veio em branco, porque o seu cliente esqueceu de preencher. Então, a gente pode usar remoção ou interpolação de valores ausentes. Então, são estruturas para você lidar com isso, certo? Então, aqui a gente tem um data frame com o valor ausente. Então, aqui eu coloquei o segundo e o primeiro valor como ausente. E aí você pode utilizar alguma coisa. Então, essa estrutura que eu coloquei aqui, ó, você pode ver que é uma função que vai preencher os valores ausentes com a média da coluna, tá? Isso aqui é meio que só para preencher, porque obviamente não vai estar certo se o seu cliente, por exemplo, não preencheu. Então vamos supor que é uma situação que o seu cliente esqueceu de preencher a idade. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a idade de todos os clientes ali e vai fazer uma média. Obviamente, dificilmente ele vai acertar a idade em cheio, né? Não é sorte se ele fizesse isso. Mas ele vai fazer uma média. Porque, de certa forma, isso vai te ajudar na hora que você for criar um gráfico, por exemplo, na hora que você for criar uma previsão. Porque dificilmente um produto que é vendido para uma criança de 5 anos, ele é vendido para um adulto de 40, né? A criança de 5 anos, ela vai querer ali um brinquedo, algo específico. O adulto de 40 anos, ele vai querer algo mais adulto, né? Talvez uma roupa, um aparelho. Então, se você estiver trabalhando com, por exemplo, assinaturas, então a assinatura de uma TV a cabo, ela vai ser feita em nome de um adulto. Então, você consegue ter uma noção ali. Se tiver muitos dados vazios, talvez isso afete um pouco o seu resultado. Se você estiver criando uma tabela, se você estiver criando um gráfico, se tiver muitos dados vazios. Mas se for um ou outro só, não tem problema você fazer essa média, porque vai estar ali, entendeu? Então, um produto ali que é vendido para pessoas entre 30 e 40 anos. Talvez ele não acerte em cheio a idade da pessoa, mas a pessoa pode ter 35 e ele sugeriu que a pessoa tem 33. Então, não é algo que faz tanta diferença, principalmente quando você for colocar isso num gráfico, quando você for tentar fazer uma previsão, não vai alterar tanto o resultado, ao menos, como eu disse, que se tiver muitos dados faltantes. E aí é natural que enrole um pouco as coisas, certo? E aí, por último, eu trouxe a integração de dados externos. Então, como trazer dados para dentro da Pandas. É extremamente simples, é extremamente fácil e intuitivo, tá? Então a gente tem aqui uma integração com dados externos e a Pandas oferece um método para ler e escrever dados de diversos formatos. Então, CSV, Excel, SQL, entre outros, facilitando a integração com diferentes fontes. Então, como ela é uma biblioteca 100% focada na ciência de dados, é imprescindível que ela tem uma boa conexão, ela tem uma facilidade de conexão, porque se fazer a conexão com um simples Excel fosse algo extremamente complexo, não valeria a pena utilizar a biblioteca. Então é extremamente simples. Você cria uma variável, chama a biblioteca pandas, coloca read CSV. E aí você passa aqui dentro o nome do seu arquivo. Lembrando sempre que esse nome é se ele estiver na mesma pasta do arquivo Python. Se ele estiver em outra pasta, aí você tem que passar o caminho completo para o Python conseguir achar dentro do seu computador, certo? E aqui, escrito em Excel, então aqui to Excel. O nome da função muda um pouco às vezes, então read CSV, aqui é to Excel, a gente tem o nome do arquivo Excel, e aqui um index false. Então, essa é a única coisa que você tem que dar uma olhada. Dependendo do arquivo que você estiver trabalhando, você tem que colocar um parâmetro, você tem que colocar alguma coisa específica. Então, no caso do Excel aqui, eu tive que colocar um index false, porque é uma estrutura que eu precisei colocar baseado no meu arquivo Excel. Aqui, no CSV, eu não precisei, porque é um arquivo um pouco mais simples. Então no caso do CSV, por exemplo, CSV significa Comma Separated Values. Então, a vírgula separa valores. Então, eu vou ter ali valores simples separados por vírgula. O Excel, geralmente, é uma ferramenta bem mais complexa. Você pode fazer muito mais coisas. Então, dependendo, você precisa colocar aqui um parâmetro diferenciado baseado no que está na sua planilha, tá? Isso aqui não adianta você copiar, porque depende de como está estruturada a sua planilha. Então, se você utiliza valores simples, então você vai colocar ali só, por exemplo, nome e idade, aí você coloca embaixo, é uma planilha simples. Mas se você coloca, por exemplo, itens a serem lidos na horizontal, na vertical, e aí você tem que fazer a localização desse dado de uma maneira específica, então isso já demanda um pouco mais de esforço, mas isso é natural, porque se você já sabe mexer no Excel de uma maneira um pouco mais avançada, você já sabe as estruturas que você tem que seguir. E aí na hora de passar para o Python, não fica tão difícil,
tá? Então, basicamente é assim que funciona, tá? Então, nesse vídeo aqui eu trouxe os 5 principais pontos que você precisa saber sobre a biblioteca Pandas. Então, primeira coisa, as duas estruturas base, Series e Data Frame. Quando você tiver uma array unidimensional, você vai utilizar Series. Quando você tiver uma array multidimensional, você vai utilizar o Data Frame, tá? Ele colocou aqui bidimensional, mas a partir de 2 você já utiliza o Data Frame. Aqui a gente tem a manipulação, então aqui a gente pode criar filtros, criar agrupamentos, ordenações. Então, a manipulação desses data frames é extremamente intuitiva, certo? No alinhamento de dados automático é uma coisa que você não precisa construir manualmente, a própria biblioteca Pandas é inteligente para ler os seus dados, ler o seu arquivo e interpretar da maneira correta. Então você já vai, se você quiser fazer somas, subtrações, divisões ou alguma operação mais complexa, ela já vai entender e vai alinhar para você. Aqui a gente tem o tratamento de dados ausentes, então aqui eu utilizei uma estrutura para fazer uma média. Então, isso aqui funciona muito com números, né? Então, média de idade, média salarial, por exemplo. Então, a pessoa ali não quis, por exemplo, preencher o próprio salário, por algum motivo. Você pode pegar ali qual é o salário médio das pessoas nessa função. Então, ela vai ter ali, talvez, como eu disse, dificilmente vai ser exato. Mas, na hora de criar um gráfico, você não precisa ser tão exato. Porque você tem ali as idades, por exemplo. Ele vai fazer um gráfico das idades. A média ali, que eu dei o exemplo, então a pessoa tem 35, a média diz que ela tem 33. Isso não vai impactar o gráfico negativamente, porque está ali muito próximo, então muitas vezes nem importa a diferença. Então você só tem que se preocupar se tiver muitos dados vazios. Se tiver muitos dados vazios, eu recomendo que você teste outra estrutura. Talvez você nem leve em consideração aquela coluna ou aquela linha, se tiver realmente faltando muita coisa, porque isso vai afetar negativamente o seu gráfico, tá? Mas se for um ou outro, você utiliza essas estruturas para trabalhar com esses dados ausentes, certo? E aqui, por último, a integração é algo extremamente simples, extremamente fácil. É só você colocar com uma linha de código, você já conecta, sempre lembrando que ele só vai conectar dessa maneira se ele estiver na mesma pasta, tá? Então você clica aqui e aí tem que estar bem aqui o data.csv. Aí aqui ele iria conectar. Mas se esse data.csv estiver em outra pasta, aí você vai ter que passar o caminho completo, porque o Python vai precisar procurar dentro do seu computador, certo? Então, por essa aula só isso, fico por aqui. Se você quer se aprofundar realmente nesses assuntos, dá uma olhada no link da descrição, tá? Eu tô deixando um vídeo aqui, mas esse é o Python Pro. Então ali é o meu treinamento pago, onde você vai muito a fundo nisso aqui, tá? É um vídeo que já está com 10 minutos, mas a programação vai muito além disso, tá? Então, se você quer se aprofundar no Python, se você quer se aprofundar em ciência de dados, confere o link na descrição, que lá você encontra o Python Pro, tá certo? Então, fico por aqui e até a próxima.